Esse item que a gente vai ver hoje, eu nem sei o quanto a gente vai avançar nele, porque é muita coisa, né? A gente está no item D, aplicação do terceiro ensaio do Freud no livro O Homem e Moisés e a Religião Monoteísta. Esse trecho, ele, pelo que a gente está conversando, né, tem o poder de nos trazer essa vontade, enfim, de fazer essas pontes externas, né? Gozado que está acontecendo isso comigo, com o Murilo, a gente está trocando ideia, né? Eu trouxe aqui um poema que eu fiz no começo do ano e que eu achei que... Eu encontrei por acaso e, de repente, vi que ele conversava com essa leitura. E também vou deixar, assim, vamos dizer, como carta na manga, algumas anotações que fiz no seminário, inclusive que aconteceu hoje cedo, sobre ciência e religião no congresso da Unifesp. Muito rico e que também tem coisas para se comentar. Inclusive, uma coisa curiosa, né? Nós estamos em 2020 e tal, no meio de um congresso científico, e eu localizei, porque as pessoas vão falando e tem tem o chat, né? Os comentários. Localizei um comentário onde começa a ver aquelas discussões paralelas, né? E uma delas era sobre, rapidamente contar, sobre a questão do proibição de comer carne de porco, né? E aí começaram a falar, pô, mas em várias, isso aí é uma coisa judaica, mas também no Islã, né? E aí uma pessoa comentou, isso é um preceito de origem mosaica, né? Eu achei muito interessante. Fala, origem mosaica e detalhe, que as pessoas, né, a minha leitura, que as pessoas entendem isso às vezes de forma até meio pejorativa, assim, como coisa antiga, e que na verdade, se a gente contextualiza, né, as condições de higiene, né, no local, na época, enfim, a dificuldade de esterilizar, de você ter a limpeza, até a dificuldade de água, ter água limpa, né? Então, por uma série de questões, e o porco é um animal que come tudo, né? Então, ele ser chamado, entre aspas, de impuro, na verdade, tem a ver com uma certa questão de saúde pública, uma outra leitura, né? Então, quando a gente tem esse debate de ciência e religião, eu achei interessantíssimo, eu queria começar com esse comentário, né? Quer dizer, como é que as coisas estão vivas ainda e pulsando. Mas vamos lá. Na verdade, a abertura desta sessão, Freud reforça a ideia da hipótese dele, né? Que é aquela de que na vida da espécie humana a gente tem algo semelhante, né, ao que acontece na vida do indivíduo, ou seja, aquela analogia, né, que ele apresentou entre o indivíduo e a sociedade, né? Muito bem. Aí ele fala que na questão do indivíduo tem os sintomas, né? Você tem a latência, tem um fenômeno, tem a latência, e depois você começa a ter os sintomas aparecem, né? E que no caso da sociedade, né, ele coloca que esses sintomas são os fenômenos religiosos, né? Então, é bem interessante essa primeira coisa que ele pontua. Bom, em seguida, o gênero humano tem uma pré-história, né? Então, tanto num caso como no outro, a gente tem ele pontua, tanto no indivíduo como na sociedade, existem os traumas ligados à vida na família. A questão da família, né? Família humana, né? Então, se a gente pensar em termos de história da humanidade, aí ele vem e fala, né? Nos tempos primitivos, haviam as pequenas hordas, né? As pequenas hordas, né, eram comandadas sempre por um macho forte, um homem forte, um líder, né? Então, como que a gente pode entender isso, né? Esse macho forte é o senhor e, portanto, o pai da horda. Bem-vinda, Kátia, está entrando aí. Então, Oi, professor. a gente tem aí o papel desse líder das hordas, que pode ser considerado como o pai também, né? Contra o qual vai haver alguma revolta, né? E aí a gente tem, ele cita a questão das lendas e contos de fadas, da quantidade de material que a gente tem falando da expulsão dos filhos mais novos, mais velhos, né? O filho mais velho vai se virar, vai correr mundo, né? Tem muito esse negócio, né? Então ele traz isso, né? E também o favoritismo dos mais novos, às vezes o menorzinho, o mais novo, tal, tem essa questão, né?
Outra coisa que ele fala, se a gente analisa, né, esses fenômenos sociais em termos de família, né, coloca o seguinte: os irmãos expulsos, portanto mais velhos, expulsos da comunidade, se reúnem e subjugam o pai, né? E, bom, aí tem aquela história de, inclusive, devorar, né? Tem a questão ritualística. Bom, então existe um paradoxo aí, que é, ao mesmo tempo, um medo, um temor, né? Mas, ao mesmo tempo, o pai é um modelo, não deixa de ser modelo, né? Tanto o pai como o líder da horda aí, né? Nessa leitura. Bom, existe uma tensão também entre os próprios irmãos, porque se você tem muitos irmãos, né, e numa horda, né, num grupo assim, você tem, é como se fossem todos os irmãos ali. Então existe uma disputa, na ausência do pai, à medida que o pai morreu, você tem essa disputa pelo poder, né? Eu não posso deixar de comentar que essa minha conversa está impactada pelo meu mergulho em Game of Thrones. Eu estou fazendo estou assistindo, enfim, lendo, estudando. E é bem isso, né? Quer dizer, quando morre um, fica todo mundo em volta. Quem que vai ser agora, né? Quem é o da vez? Né? Então, E fora os animais totêmicos, né? isso aí a gente tem a parte dos animais totêmicos, né? E tem assim, a questão de você evitar essa implosão generalizada, briga todo mundo com todo mundo. Então surge a necessidade do contrato social, né? Então você tem essa espécie de contrato social, começa a se pensar nessa renúncia aos impulsos, e com isso surge o tabu do incesto, né? Estabelece-se esse tabu do incesto, o mandamento da exogamia, que a gente sabe que, quando a gente investiga sociedades feudais, esses reinos, Idade Média, Renascença, isso aí andou balançando, né? Essa questão da exogamia. Mas, enfim, tem também, mais ou menos nessa época, começa a surgir, existe um momento aí de surgimento do matriarcado, de um impulso aí para o matriarcado, né? Quando a gente estuda Idade Média, que eu sou apaixonado por Idade Média, tem aquela história do ano 1000. Existia um tabu de que o mundo ia acabar no ano 1000. E quando o mundo não acaba no ano 1000, existe uma ascensão, foi porque Santa Maria, né? Tem aquele momento de elevação em que a mulher, né, sobe, aparece, né? Bom, aí a gente tem, voltando para a questão dos ancestrais, né, da refeição totêmica, né? Freud comenta zoofobias, que podem ser, né, o medo dos animais, que podem ser entendidas como medo do pai, de certo modo, né? Fala sobre a refeição totêmica, a religião nesse contexto, como é que é, né? O totemismo seria uma substituição da adoração ao pai, né? Um passo aí. E, em seguida, ao totemismo, a humanização do ser adorado, né? E aqui tem, acho que é nesse trecho mesmo, que ele comenta, ou um pouco mais à frente, que ele comenta algo interessantíssimo. Eu, confesso, não sabia, a questão dos apóstolos, né? Dos evangelistas, que cada evangelista cristão tem seu animal, né? Tem seu representante aí, o animal totêmico, ou seja, faz essa ponte entre a ancestralidade, o totemismo e o que está chegando, né? O cristianismo, tá? Isso para mim eu não conhecia essa ligação, bem interessante, né? Bom, então a humanização do ser adorado. Em seguida fala da comunhão cristã, que é o quê? A comunhão cristã já é a refeição totêmica, né? Uma releitura da refeição totêmica. Então é um retorno, se você for ver, né? Muito bem. Também comenta as zoofobias, que estariam relacionadas também com o medo da castração, né? Quer dizer, aquela história de você adorar o pai e ao mesmo tempo temer, né? Bom, aqui fazendo esse paralelo da pré-história, né, com esse que está chegando, o cristianismo, então você tem duas espécies de elementos nas doutrinas que Freud destaca. Por um lado, fixações na história familiar, então sempre a família como elemento importante, né? Segundo, aquela história de você restaurar algo passado,
depois de uma longa latência. Então, existe uma latência e depois um retorno. Muito bem. Que mais? Aqui nesse momento, e eu estou sempre com a Idade Média na cabeça aqui, aquela história da objeção lógica, né? De você querer entender através da lógica certas crenças e que isso seria difícil e que na Idade Média, né, se não me engano, estou tentando localizar aqui o trecho ele fala, existe uma frase que começa a se falar que é o creio porque é absurdo, que é o contrário é totalmente o contrário do que a gente, né, do que a gente pensa hoje, mas é justamente por ser absurdo que é a base, tem que ser na base da crença, né? Muito Ô interessante. Paulo, Oi, fale. esse credo que é absurdo, né, que aparece, ele Aham. remete ao que na psicanálise se entende por censura, né? Que até eu cheguei a comentar na live que o Labcom fez e tal, né? Até fiz o pessoal confundir um pouco a cabeça com relação à censura, como a gente geralmente fala, e a censura como a psicanálise vai trazer, né? Mas existe a congruência que existe da censura, né, desses dois ramos, que é o ramo do senso comum e o ramo da psicanálise, é a questão de que a censura ela é sempre uma intenção. E a não congruência, no caso, né, onde se destoa, é que a censura ela é, de certa forma, inconsciente, principalmente tratando de religiões, né, sabe? Porque é como se esse fato delirante que aparecesse, que é, por exemplo, a criança sobreviver no Rio Nilo, né? Sabe? Que é um rio que ela certamente se afogaria ali. O Moisés e o monoteísmo está debatendo isso, né? Só um momentinho que meu gato precisa sair aqui. Ele é bem exigente. Só um momento. Muito bem. Eu Senão vou. ele começa a miar, ele mia alto, cara. Ele é temperamental também. Mas, enfim. E aí, essa censura, ela aparece muito como uma fantasia que esconde aquilo que o religioso realmente não quer ver, né? E é bem interessante, por exemplo, lendo o Seminário 20, que eu terminei de ler há pouco tempo, quando Lacan chega e fala assim, né? Que assim como os psicanalistas, os cristãos têm horror do que lhes foi revelado, né? E eles têm mesmo razão, né? Sabe? Assim como os analistas revelaram a questão do gozo incestuoso, do tabu do incesto, tabu do assassinato, né? E nada querem olhar para isso. As religiões, de certa forma, censuram por conta disso, por ser insuportável, né? É exatamente isso que é o inconsciente, a verdade é insuportável, né? Pode continuar, Paulo. Bom, Desculpa. legal. Aqui nesse trecho, Freud faz essa ligação entre o credo por absurdo e o delírio, ele faz essa analogia com o delírio dos psicóticos, né? Acho que você está comentando isso aí. Um outro parênteses que eu faço aqui também é como eu achei interessante hoje no Congresso um debate sobre ciência e religião, onde tivemos religiosos de várias vertentes, enfim, vários credos, se apresentando, expondo, né, sua relação com a ciência e como foi harmônico isso, sabe? E isso me traz, até aproveitando que a Kátia está aí, me traz eu queria comentar isso, uma noção de que existe uma religiosidade, um desejo de conversa, de diálogo entre essas pessoas. São sábios, são realmente pessoas de um conhecimento grande, né? Cada um no seu campo, e um desejo de diálogo. E que a gente, na verdade, não tem, eu pelo menos faço meia-culpa, não tenho visto isso, não tem sido, vamos dizer, parte do meu dia a dia, porque quando a gente fala hoje em dia de religião, infelizmente, nós estamos contaminados com certas manifestações muito radicais, algumas retrógradas, uma coisa muito de fundamentalismo, né? Eu não sei se isso é porque é uma questão midiática mesmo, né? Porque dá manchete, dá jornal, ou se é porque esses caras fazem mais barulho mesmo, né? Naturalmente, isso faz até sentido. Mas foi muito bom para mim poder ver uma mesa com várias pessoas, enfim, falando de um judeu,
o outro um sheik muito interessante, né, conversando com o rabino, o da matrizes africanas. E numa harmonia, o padre Júlio Lancelotti, que fez um discurso super político, né? Então, foi um ciclo interessante que faz a gente ressignificar, no meu caso, é a minha culpa mesmo, a religião, né? Nesse sentido de religar. Interessante que esse senhor da matriz africana falava, eu não estou me religando com nada, eu não gosto de religar, porque a gente já nasceu conectado. É a maneira de... Né? É questão de linguagem, mas já estamos conectados com nossos ancestrais. Ele usou essa expressão. Irremediavelmente comunicando com nossos ancestrais. Isso não tem o que fazer, o que desfazer. Isso é. Eu achei muito interessante e também a gente tem isso aqui, né? Por mais que em alguns casos exista a latência, né? Mas enfim, a gente está aqui. Paulo, eu acho que assim, eu fiz uma apresentação essa semana mesmo, na terça-feira, sobre religiões, né? Na matéria de psicologia comunitária. A gente tratou da questão das religiões de matrizes do Santo Daime, né, na verdade, que é uma mistura ali entre religiões brasileiras, né, e matrizes africanas e também cristãs. Então tem toda uma coisa das três raças tristes ali, né? E ali eu trouxe o Freud, né? Mas trouxe um Freud de um olhar dentro de um olhar mais crítico, assim, né? Porque quando a gente estuda o Freud, agora a gente está quase terminando já, né? Já estamos, acho que talvez quase chegando na metade aí de Moisés e o monoteísmo. Quando a gente estuda o Freud, a gente está vendo o quê? A gente está vendo um iluminista que é pioneiro em matéria de inconsciente. Não, não me entendam errado, né? Inconsciente científico no sentido de que não é inconsciente filosófico que o Nietzsche falava, que o Schopenhauer falava. Quer dizer, o capítulo que a gente está trazendo começa com uma esquematização já de como é que funciona uma neurose, como é que ela nasce, né? E o que é inconsciente nela, né? Quer dizer, o trauma primitivo, a defesa, a latência, o desencadeamento neurótico e o retorno parcial do reprimido, o retorno do recalcado, né? O Freud está esquematizando isso. E aí, o Freud traz para esse modelo que é completamente autêntico, preceitos e preconceitos iluministas. Que seria a ideia de que é possível encerrar a religiosidade no corpo social, né? E que se a gente fizer isso, vai ser muito bem-vindo para a cultura. Quer dizer, a noção de progresso iluminista, né? Sabe? E aí, quando a psicanálise se desenvolve mais à frente com Lacan, a gente vê que assim a religião ela vai triunfar, né? Tanto que o Lacan escreve o triunfo da religião. Não escreve, ele faz a palestra dentro de uma universidade religiosa, que não lembro agora, católica, a universidade. Ele faz a palestra lá e diz assim: a religião triunfará, a psicanálise sobreviverá ou não, né? E por quê? Porque ela é um fato de estrutura das sociedades, entende? É por isso que, de certa forma, se a gente encerra o debate psicanálise e psicologia analítica antes da primeira metade do século XX, os psicólogos analíticos eles têm completa razão de que a psicanálise nunca vai superar a religião. E isso é uma coisa que os psicanalistas acabaram tendo que rever, entendeu? E reviram e deram o contraponto, deram a tréplica, né? Diríamos assim. E... Murilo, Oi. Oi, Cássio. posso fazer um apontamento aí? Porque é uma coisa que me veio à cabeça. Não sei se você já... Eu acho que colabora com o que você está falando, mas é uma coisa que eu sempre fico pensando. Eu acho que tem que colocar na discussão aí a questão da ciência ter separado, assim, dessa coisa do iluminismo, né? Da entrada do iluminismo e ter separado a ciência como algo à parte da religião, né? E eu acho que isso tem a ver também com o fato de a psicanálise por um bom tempo ter sido negada pela ciência, porque como a psicanálise acaba considerando a questão da religião
nessas análises e tal, isso é uma coisa que justifica a ciência meio que colocar a psicanálise num lugar também de crendice. O que você acha? Só para... Eu acho que assim, se a psicanálise é considerada démodé hoje pelos cientistas, é porque ela nasce de uma epistemologia dialética, entende? Assim como Marx é considerado démodé, a psicanálise vai ser considerada também, porque a noção que a gente tem de ciência hoje é uma noção de ciência analítica, né? E é engraçado porque esses cientistas que ocupam com certeza a maior parte das boas publicações científicas, né? Eles não estão a par de como é que a própria ciência se desenvolve. A gente comentou aí numas reuniões passadas sobre a publicação do Ronaldo Pilati, o presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia, falando que a psicanálise não é ciência. E para dizer isso, ele usa um epistemólogo que é da década de 30, 40, que é o Karl Popper, falando que a ciência cognitiva falseacionou a psicanálise. E é uma besteira isso, entendeu? Eu escrevi um texto que a gente leu na semana passada sobre isso, entende? A ciência cognitiva, eu posso mostrar capítulos sobre isso, ela não consegue derrubar, por exemplo, a noção de inconsciente. Ela não consegue derrubar, por exemplo, a noção do sujeito do inconsciente, do sujeito hegeliano também, que é esse espírito para si substancializado. Não vou querer entrar nesse mérito agora, né? Mas por que não dá para isso acontecer? Bom, para um sociólogo isso é muito mais simples. Para um sociólogo isso é muito mais simples. A gente, quando é formado em sociologia, a gente vê que Durkheim não derruba Marx. Marx não derruba Durkheim, entendeu? As ciências sociais, a sociologia, ela nasce complexa. A física, a química, não. Entende? E é por isso que é tão difícil, por exemplo, para os cientistas das hard science, né, entenderem como é que funciona o decorrer de uma ciência paradigmática, né, que é a noção de paradigmas do Thomas Kuhn, que hoje é a mais adotada dentro da epistemologia. Quer dizer, a física quântica, ela não derrubou a física mecânica. A ciência cognitivista não derrubou a psicanálise. Entende? Você tem paradigmas diferentes para responder questões diferentes. Entendeu? E depende do que aquele que se apropria de um paradigma vai fazer, porque nada em ciência é de graça. Entendeu? Quando você se apropria de um Marx da vida, quando você se apropria de um Durkheim da vida, tem seu preço. Né? Então, por exemplo, qual foi a piada que eu fiz na semana passada? Que no DSM, né, o Manual de Diagnósticos Estatísticos, né, e no CID, que seria esse mais usado pelos psiquiatras, né, o D dessas siglas poderia ser muito bem de Durkheim. Porque para esses caras, aquilo que não é normal e o que é normal é uma questão de estatística. E a gente está vendo aqui dentro da psicanálise que aquilo que é patológico pode ser aquilo que prevalece nas estatísticas. Entende? Senão a gente não falaria de fenômenos religiosos a partir das estruturas que o Freud traz para a gente, né? Remodelando, que provém, claro, da psiquiatria, mas que o Freud remodela para a psicanálise. Né? E aí eu entro numa outra dimensão da tua pergunta. Né? Na verdade, não é nem na tua pergunta, mas muito mais nos comentários do Paulo. Né? A gente viu no Futuro de uma Ilusão, no Totem Tabu, o Freud falando que as religiões são a caricatura social de uma neurose obsessiva. Entendo, Freud não era um sociólogo, não era um cientista social. O que ele estava fazendo ali já era incrível já, no começo do século XX. Quando o Freud fala de psicologia de massas, ele não está estudando redes sociais, não está estudando grupos sociais, ele está estudando o exército, ele está estudando a religião, são âmbitos muito grandes. E realmente, em termos de caricatura, a gente pode falar que as religiões que prevaleceram, elas trazem muito das características da neurose obsessiva. Agora, quando eu fui apresentar essa semana a questão das religiões do Santo Daime, né, na matéria de psicologia comunitária, eu não posso falar lá que essas religiões elas são a caricatura de uma neurose obsessiva, porque elas não são, entendeu? Claro que elas têm elementos ali da neurose obsessiva, mas o que prevalece ali é a neurose histérica, sabe?
Se você para ver o daime, né? Dentro da histeria, você tem essa demanda da histérica ou do histérico para com o grande outro, né? Uma demanda que pede do grande outro a verdade de si sobre a histérica, né? E isso é o daime, né? Daime, entendeu? Me dar, sabe? É o que se pede. E daí usa-se a substância alucinógena para poder ter essa verdade espiritual. Isso é uma formação completamente histérica, sabe? Agora, outra questão também são os terroristas, né? Os terroristas fundamentalistas, né? Aquilo é uma apropriação da religião que não é da neurose obsessiva e não é da neurose histérica. Aquilo ali é uma apropriação da religião que é da perversão. E o que é o perverso? O perverso é esse que se enxerga como instrumento do grande outro. E quando ele se enxerga como instrumento do grande outro, ele pode fazer aquilo que bem entender. Porque o que a psicanálise ensinou pra gente é que quando Deus existe, tudo é permitido. Quando Deus não existe, nada mais é permitido. Entendeu? A psicanálise, ela reverte essa fórmula que existe no Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, né? Mas eu acho que eu não sei se eu respondi a algumas coisas. Tem alguma coisa que ficou que eu queria que eu falasse? Na verdade, o que acontece é que a gente tem muitos assuntos aqui, né? Vamos dizer que são universos paraláticos, né? Mas é uma parada multidimensional. Então, o negócio aqui precisava ser um encontro de 6 horas, assim, para a gente dar conta de tudo. Vocês estão Mas falando... essa é uma equipe paralática, Sem dúvida. Paulo, essa aqui é uma equipe paralática. A gente tem uma jornalista, um físico, um sociólogo e uma dentista. Entendeu? Isso é sensacional. É uma equipe sensacional, paralática. Muito bom, muito bom. É o Quarteto Fantástico, né? É o Quarteto Fantástico. Mas é muito legal porque com isso a gente consegue fazer as conexões não usuais que são tão caras, pelo menos para mim, que eu tanto gosto, que me animam a conversar com vocês, né? E aí eu estou ouvindo vocês e estou tentando aqui puxar essa leitura do Freud, né, para a mesa, porque é tanta coisa para conversar, ao mesmo tempo pensando no hoje, né, impregnado de casos de fundamentalismo século XXI, né? E aí eu lembrei de uma coisa, que a gente está falando muito de totemismo, né, como uma manifestação muito antiga e tal. E aí, no final do ano passado, vocês vão se lembrar, o governo brasileiro, o presidente, soltou um vídeo, apareceu, um chanceler da presidência, de leões. Vocês lembram disso? Onde, com plaquinha, cada leão tinha uma plaquinha, eram hienas, né? Era um leão acuado por hienas, né? Olha que loucura, olha só como que está presente essa... eu não sei se tinha algum... eu acredito que não tinha, vamos dizer, um estudioso do Freud ali, mas estamos nós aqui, né, interagindo com isso. Então, lembra, era um leão cercado por um monte de hienas. Cada hiena, daquele modo assim muito direto e tosco, tinha uma plaquinha que identificava o que ela tinha que ser. Ou seja, era uma coisa, inclusive, meio ofensiva no sentido de que dá a bula para a gente, né? Senão, como se não estivesse acreditando na inteligência das pessoas. Então, está lá, coloca cola o que é a legenda, né? E o leão, né, no centro ali, acuado, era quem? Era o mito, aquele que está sendo perseguido e tal, que estava esperando a vinda dos outros leões para livrá-lo das hienas comunistas, vai para Cuba, destruidor, enfim, né? OAB, STF, tinha de tudo ali. Então, é só para a gente lembrar que vejam que tempos estamos vivendo, o totemismo está vivo e passa bem. E quando você fala aqui da religião ser vitoriosa, então a gente tem que ver que, inclusive, certas manifestações a gente volta a assistir, né? E talvez 10 anos atrás a gente não imaginasse, né? A forma de expressão, eu quero dizer, né? Não estou falando nem de conteúdo, não, mas a maneira, a forma como fala, as imagens que se traz, não é mesmo?